Vila Real da Praia Grande. Esse foi o primeiro nome da cidade de Sorriso. Hoje, Niterói. Qual é a primeira coisa que vem em nossas cabeças quando pensamos em Niterói? O MAC, as praias, o caminho Niemeyer, a ponte que corta a Baía de Guanabara ou a vista do Rio de Janeiro. No entanto, existe uma Niterói pouco conhecida, principalmente pelos seus moradores. Nasci aqui, mas eu morei 16 anos fora. Nesse tempo que o senhor morou fora, o que o senhor ouvia falar aqui da cidade? Sobre cultura, essas coisas, eu ouvia falar só do MAC, né, que é um museu muito interessante, bonito pelo Niemeyer, feito pelo Niemeyer, Fortaleza Santa Cruz, Solar do Jambeiro, mas nada. Niterói não é só o MAC, Fortaleza Santa Cruz e o Solar do Jambeiro. É também a Praça da República, o bairro Portugal Pequeno e a Ilha da Boa Viagem. Patrimônios históricos com pouca visibilidade, mas com grande valor para a cultura local. Fundada no início do século XX, a Praça da República, localizada ao final da Rua da Conceição, no centro da cidade de Niterói, sofre com a ausência de investimentos públicos e recursos financeiros em sua manutenção. Rodeada por prédios históricos que marcaram uma época em que a cidade passou por um processo de revitalização devido ao retorno de Niterói à capital do estado do Rio. Praça da República. Por que a República, então, é tão importante para nós? Porque ali se dá a cidadania. É nesse momento da República se constitui a nação, aparece ali a prefeitura, aparece ali, então, todos os prédios, né, que vão constituir a lei, né, questão jurídica nossa. Porque nós, brasileiros, temos na Constituição Nacional aquele modelo que nós devemos seguir para que o nosso país prospere, para que o nosso país seja justo, né? Então, é nesse momento na Praça da República que ali todas as manifestações populares vão ocorrer. Então, também é patrimônio imaterial, a praça, o conceito grego, né, da praça, no momento que a cidadania ali se manifesta. O centro de Niterói já teve 25 mil habitantes e agora tem 18 mil. E esse processo de esvaziamento progressivo do centro da cidade atinge patrimônios históricos que jamais foram adequadamente defendidos. Por exemplo, aqui do lado, na Praça da República, a gente tem o tombamento do conjunto arquitetônico, mas os prédios individualmente não são tombados. Por que isso é importante? Porque na hora de você fazer a preservação específica daquele patrimônio, quando você tomba o prédio, você faz um levantamento de como ele foi construído, de que materiais foram usados, você bate as fotos, os técnicos se posicionam, as pessoas que entendem de preservação, elas se envolvem. E aí qualquer reforma posterior, qualquer coisa que vai acontecer depois, acontece nos termos técnicos daquele tombamento. Quando você não tem o tombamento específico dos prédios, embora eles estão protegidos como conjunto arquitetônico, isso é insuficiente porque você não tem esse detalhamento contido na forma de lidar com cada um. Mesmo revitalizada e com projetos voltados à população, a Biblioteca Pública de Niterói sofre com a falta de atenção da Prefeitura para integração no circuito turístico e sinalização até o local. A biblioteca ela tem uma contribuição muito ativa na área da cultura e da educação em Niterói, por conta desse convênio mesmo com a própria Secretaria de Educação, de aproximar, né, os alunos da rede municipal com essa instituição e pelas atividades que oferece. A gente tem aproximado mais os artistas da cidade com a instituição, ofertando saraus, lançamento de livros. Alguns artistas também vêm até a instituição para desenvolver atividades com criança. Então, a gente está contribuindo dessa forma. O bairro de Portugal Pequeno, o senhor conhece? Não conheço, nem sei onde fica. Portugal Pequeno, herdado da revitalização do espaço em 1998, é mantido até hoje pela população de Niterói. Nome esse que resgata o vermelho e verde de terras lusitanas é a lembrança de que o local recebeu os primeiros imigrantes portugueses na cidade. À beira da Baía de Guanabara, os descendentes fundadores do bairro mantêm ainda os resquícios dos antigos costumes, como a pesca e a culinária. O bairro passou por uma revitalização em 1998, mas o projeto não foi até o fim. Hoje, devido ao abandono, há problemas na infraestrutura do local e dificuldade em atrair clientes e turistas para a região. Muitas pessoas ainda não conhecem a Ponta da Areia, sabe? E quem conhece se apaixona.
mas existem muitos problemas na Ponta da Areia. A buracada no cais, que já era para ter sido revitalizado, consertado, e até hoje só está na promessa, nada foi feito. A gente está abandonado aqui mesmo no bairro Portugal Pequeno, chega a Ponta da Areia. Muitos clientes não podem mais vir porque o bairro ficou muito difícil, a área de estacionamento para o bairro. Então houve também um abandono do poder público e isso contribuiu para o enfraquecimento do comércio local da região, o que afeta tanto os moradores da região como pessoas que dependem economicamente dessa região. No caso de Portugal Pequeno, houve uma tentativa em uma gestão ou duas atrás da prefeitura de fazer ali um projeto de revitalização, até o nome era Portugal Pequeno. Esse projeto começou a acontecer, mas logo as iniciativas são abandonadas e elas não são suficientes. Então, eu vejo que do ponto de vista do poder público, do poder executivo, da prefeitura, ainda tem um grande buraco e muita coisa para ser feita mesmo. Os comerciantes, na época dessa revitalização, o Brasil que eles investiram, ficou todo mundo satisfeito. Todo mundo ficou plausível com a prefeitura, com a Secretaria de Cultura. Então, isso deveria haver, na verdade, resgatar o projeto que teve no ano 2000 para tornar isso aqui um polo turístico. Que aí sim, a Ponta da Areia ia ser mais conhecida dos moradores de Niterói. Datada pela primeira vez em uma carta holandesa do século XVII, a Ilha da Boa Viagem, às margens da Baía de Guanabara, foi usada como ponto estratégico da coroa portuguesa em defesa a possíveis ataques estrangeiros. Com a paróquia e o forte, é um local cheio de beleza, história e quase desconhecido pela população local. Porém, em alguns meses, fará parte do circuito de turismo da cidade, organizado pela Prefeitura e pela Secretaria de Cultura de Niterói. Qual a importância da inclusão da Ilha da Boa Viagem no correio turístico do bairro de Boa Viagem? Eu acho muito importante. Essa ilha ficou aos cuidados dos escoteiros, ela tem uma igreja histórica, né? É uma das áreas assim, que pode dar grande fruto turístico para Niterói. Agora existe um projeto, o pessoal está começando a mexer com isso, né? Com essa ideia de revitalizar, de fazer com que seja uma atração, um ponto turístico da cidade. Isso vai levar para lá reforma, isso vai levar para lá proteção do patrimônio, porque você não vai ter visitação se você não tiver o cuidado. Então a gente vê isso com bons olhos, eu torço para que esse projeto dê certo, ele ainda está engatinhando, mas acho que vai ser uma coisa muito boa. E é exatamente assim que a gente tem que ir fazendo. Esse pode ser um bom exemplo, um teste, um caso piloto, para a gente poder encarar como fazer essa preservação do patrimônio aliado ao uso do patrimônio. Porque um engano comum das pessoas é a ideia de que você quer fazer preservação do patrimônio histórico e que você não deva usar os prédios, e que você não deva fazer com que a população se assenhore deles, quando é o contrário. Você só vai fazer política de preservação de verdade dando uso efetivo a esses prédios, a esses lugares. Se eles ficarem escondidos, abandonados, sem ninguém ir, eles não vão receber a devida atenção e não vão melhorar a hora nenhuma. Então eu concordo com essa ideia de que a Ilha da Boa Viagem volte a seja impulsionada como um dos pontos turísticos de Niterói. Torço para que dê certo e assim, a gente vai fazer tudo o que puder para ajudar nisso.